Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora a correção do questionário que foi disponibilizado na plataforma, né? Esta aula de correção também estamos disponibilizando no nosso canal no YouTube. Vamos disponibilizar o link em nossos grupos, né, do WhatsApp, voltados aí para os estudos para o próximo exame, né, do Profep 2020. Então, a gente vai discutir aqui basicamente alguns dos principais conceitos, né, das principais ideias presentes na obra Adeus ao Trabalho, de Ricardo Antunes, né? Como eu já falei anteriormente, uma obra muito importante para nós que estamos estudando para este exame, porque ela faz aqui um percurso histórico no século XX, né, sobre as mudanças pelas quais o trabalho, né, passou, nas mutações do trabalho, traz aqui informações importantes sobre modos de produção diferentes. A gente viu o Fordismo, o Toyotismo, as características de cada modo, né? E isso ajuda a gente a compreender como o universo educacional foi impactado, né, por essas mudanças que ocorreram no mundo do trabalho, né? Quando a gente tem uma educação mais voltada para os aspectos manuais, né, do que propriamente aos aspectos intelectuais, que a gente pode falar, por exemplo, de uma abordagem mais crítica, né, mais voltada para os estudos de aprofundamento científico, né? E isso era direcionado a determinada camada da sociedade e já para outras não, e por que não era, né? Então, quando a gente estuda as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho e, consequentemente, as mudanças que ocorreram dentro, né, desse mundo capitalista, a gente começa também a entender, né, a compreender as mudanças pelas quais a educação passou, né? Sobretudo a educação profissional, que é o foco, né, deste exame de seleção, né? Então, uma obra muito importante, muito interessante também, né? A gente já postou todas as aulas dessa obra, foram 16 aulas, disponibilizamos esse questionário e vamos discutir aqui alguns pontos presentes nesta obra, resolvendo este questionário. Então, nós temos a primeira questão. Henry Ford foi um empreendedor e engenheiro mecânico estadunidense, fundador da Ford Motor Company, autor dos livros Minha Filosofia de Indústria e Minha Vida e Minha Obra, e o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e a um menor custo. Dentre as características do Fordismo, destacam-se. Então, pessoal, nós temos aqui uma referência ao Fordismo, né? Algo que já vem sendo bastante abordado nos exames anteriores do Profep, então, Fordismo, o Toyotismo, a acumulação flexível, a produção em massa, enfim, né? Então, trata basicamente aqui das características do Fordismo e já adianto aqui a nossa próxima obra, que a gente vai analisar, a fábrica da educação, da especialização taylorista à flexibilização toyotista, né? Uma obra muito boa, ela nos traz detalhadamente as características do Fordismo, do Toyotismo. Então, na primeira parte, a gente tem aqui as características do Fordismo, do Toyotismo, obviamente, numa perspectiva crítica, né? Então, por exemplo, quando Ford dizia que os seus empregados, né, deveriam ganhar mais, né, deveria haver um aumento dos salários e isso poderia fazer com que eles trabalhassem melhor, né? Obviamente, a leitura que é feita disso é uma leitura crítica, né, de que eles ganhavam mais, mas isso estava subordinado, né, à produtividade. Então, ganhava mais se houvesse lucro, né, um lucro maior, né, se houvesse produtividade maior. Então, o bacana daqui é que sempre quando a gente se depara com propostas, entre aspas, né, boas para o trabalhador, né, e isso era o discurso que é veiculado principalmente pelas elites, né, a visão que a gente tem é uma visão crítica, né, é uma visão crítica que mostra o que está por trás dessas propostas boas, benéficas para
o trabalhador, né? Então, eu acho bacana quando a gente se depara com obras assim, né, que vê o que está além, né? Vê o que está entre linhas, né? E isso é uma visão crítica, né? Não aceitar tudo aquilo que chega a nós. E essa obra faz isso, né? Ela traz as características do Fordismo, do Toyotismo, e na segunda parte a gente vê os seus reflexos no campo educacional. Então, nossa próxima obra vai ser essa, ok? Voltando aqui para o Fordismo, nós temos as opções que nos trazem aí, né, informações que se referem ou não ao Fordismo. Então vamos lá. Cada operário realizava apenas uma atividade simples, ou seja, uma etapa da produção, de forma que não era necessária quase nenhuma qualificação vinda dos trabalhadores que atuavam na produção dos veículos, né? E essa afirmativa está verdadeira, né? Essa opção está verdadeira, exatamente isso, né? A perspectiva do Fordismo era justamente tirar, né, todo tipo de trabalho intelectual dos trabalhadores, né, como se o trabalho intelectual ele fosse algo presente apenas no campo gerencial, né? Então os trabalhadores desempenhavam mais um papel mecânico, né? Um bom exemplo é o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, né? Então não havia ali o que pensar, era simplesmente executar tarefas. Então essa questão do conhecimento técnico, né? Do conhecimento que diz respeito à própria ciência, né? E isso era deixado de lado, né? O objetivo era tornar cada vez mais mecânico, né, o agir desse trabalhador, né? É como se ele não precisasse pensar na execução das suas tarefas. Então ele não pensa, ele simplesmente executa. Então no Fordismo a gente vê muito bem essa separação, né? Trabalho manual e trabalho intelectual, né? Então, em relação ao toyotismo, o Fordismo ele representa muito bem, de uma maneira bastante visível, né, essa divisão trabalho manual, trabalho intelectual, né? E Ford defendia isso, né? Defendia que o trabalho intelectual era para a gerência e o trabalho manual para os trabalhadores. E ele chega até mesmo a falar, né, em sua obra que essa atividade repetitiva do trabalhador, né, o exemplo do filme Tempos Modernos, né, sempre executando aquela mesma tarefa, né, aquilo não chegava a ser ruim para o trabalhador, né, era algo até bom, né, não havia desgaste intelectual, né, esse trabalho monótono, né, não era tão ruim assim, né, ele defendia isso em seu livro, né, e é interessante que o Fordismo, né, essa característica do Fordismo, ela não se restringe apenas ao universo das fábricas, né? Isso também se reflete na própria vida fora do trabalho, né? Por exemplo, era do interesse, né, dos grandes empresários, né, que os trabalhadores estivessem disponíveis para trabalhar, ou seja, que eles não, digamos, pegassem pesado, né, nos fins de semana ou mesmo à noite, né, após o trabalho, para depois, no dia seguinte, chegarem bem, né, chegarem dispostos para trabalhar. Então, dormir cedo para acordar cedo e trabalhar, né? Não fazer extravagâncias, né, nesse período fora do trabalho. E isso foi de tal forma enfatizado, principalmente por Ford, né, que nós tivemos até mesmo reflexos na própria legislação, né, como a Lei Seca, por exemplo, né, no período de 1920 a 1933, né, então a gente tinha que fabricação, transporte e venda de bebidas alcoólicas para o consumo foram banidas nacionalmente, como estipulou a 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Mas o que a gente verifica, né, estudando a própria história dos Estados Unidos, é que os reflexos não foram bem aqueles que eles pretendiam, né, ao lançar essa emenda. A gente tem aqui, em vez de acabar com o vício, né, a pobreza, como desejavam essas pessoas que defendiam essa emenda, essa lei seca
levou ao aumento dos índices de embriaguez e criminalidade. O consumo de álcool que era adquirido no mercado negro, né, uma vez que já foi proibido, né, então você só adquiria bebidas alcoólicas, né, no mercado negro, né? E aí vai surgir o contrabando, o tráfico também, né? Então a gente vai ter um álcool adquirido mais forte, de baixa qualidade, levou a muitas mortes, né? Problemas como cegueira, paralisia, né? Então, há cerca de 100 anos, né? Em janeiro de 1919, foi ratificada a 18ª emenda à Constituição Americana, proibia a manufatura, venda e transporte de bebidas que eram chamadas intoxicantes, né? E isso abriu caminho para a lei seca que foi entrar em vigor no ano seguinte, né, em 1920. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, de como os próprios interesses, né, dos grandes capitalistas também influenciavam na produção na própria legislação, né? Então, não foi para evitar as pessoas de se embriagarem, porque isso é prejudicial. Não, o que havia por trás disso era justamente o fato de os trabalhadores estarem chegando nas empresas embriagados, né, sem condições de trabalho, né? Então, para evitar isso, nós tivemos aí essa determinação, né? Vamos aqui à opção B. O aumento do tempo de produção, fazendo uso de meios adequados, mesmo que ocasionassem redução da produção. Essa opção, pessoal, está falsa, né? Por quê? Porque a ideia aqui era justamente aumentar a produção e não reduzir a produção, né? E isso é uma das características que diferencia o Fordismo do Toyotismo, né? Fordismo, a produção em massa, né? Produzir muito. A ideia do Fordismo era a seguinte: era produzir muito, né? Baixar os preços, né? E ganhar justamente na quantidade de vendas. Então, o objetivo de Ford, ele deixava isso muito bem claro em seus livros, né? Era não lucrar muito em um produto, né? Então, ele reduzia, né, o percentual de lucro para cada produto vendido, mas, em compensação, ele vendia muito. Então, ele ganhava na quantidade. Por isso, essa ideia da produção em massa. São reduzidos os custos na produção desse produto, né? E quando a gente fala produto, a gente pode entender aqui como carro, né? Principalmente o carro, aqueles carrinhos pretinhos, né? Então, eles foram pensados detalhadamente para serem produzidos em tempo recorde, né? Eram pretos também por conta da facilidade de a tinta secar, né? Essa cor ela facilitava a secagem. E vocês podem ver que os modelos são os mesmos, né? É como se a gente tivesse o mesmo molde, né? Utilizado para vários carros, e isso também aumentava a produção, né? Então, quando a gente fala em Fordismo, é isso, né? É produção em massa, produzir muito. Lucra-se menos com cada produto, mas quando se considera a enorme quantidade de vendas, né? E aí justamente que vem o ganho, né? Do capitalista, né? Ele ganha na quantidade de vendas, nessas vendas em massa, ok? Então, a opção está falsa porque a perspectiva aqui não é de reduzir a produção, justamente aumentar a produção, né? E essa ideia de que, claro, quando a gente vê aí no início do século XX, aí vem o Fordismo, né? Há de fato um maior movimento pela regulamentação do trabalho, então a gente vai ter surgimento de muitas leis trabalhistas, né? Infelizmente, nas últimas décadas, isso vem se reduzindo, né? Com a força do liberalismo, né? E considerando o contexto brasileiro, né? Nem se fala, né? Nas últimas semanas a gente viu, né? Mudanças importantes que estão impactando o mundo do trabalho, né? Tirando cada vez mais o Estado, né, dessas relações trabalhistas e deixando aí a cargo das relações entre o patrão e o empregado. E a gente sabe quem acaba perdendo nisso, né? Recentemente a gente teve aí uma mudança
permitindo agora trabalhos aos domingos em várias ocupações que não era permitido, né? E a pessoa que estava defendendo trabalho aos domingos disse, olha, o trabalhador ele não vai ser obrigado a trabalhar aos domingos. É só, trata-se aqui de uma possibilidade, né? Então, digamos, tornar possível, né, determinadas funções, né, de também serem desempenhadas, né, aos domingos, mas ele não é obrigado a trabalhar aos domingos. Pessoal, né, não precisa ser um expert em mundo do trabalho para entender muito bem o que vai acontecer, né? A gente não tem muita opção, né? O trabalhador não vai ter opção, não, eu não vou trabalhar porque hoje é domingo, né? Tudo bem, então passe ali no RH e tudo bem, até mais, né? Então, essa ideia de que a opção, né, não é uma possibilidade, ele vai optar ou não em trabalhar aos domingos, né? Então, muito cuidado quando a gente vê isso, e essas leituras são importantes porque abrem a nossa mente, né, para esse tipo de discurso, né? Esse tipo de discurso que traz essa ideia de que ele não é obrigado a fazer isso, ele faz se quiser, né? Mas no mundo no qual nós estamos vivendo, né, não há opção, né? Não há opção, infelizmente, né? Então, abre a nossa visão para isso, ok? Então, essa opção B ela está falsa. Na opção C, a formação integral dos trabalhadores para atuar em diversos setores da mesma empresa. Aqui a gente tem uma característica do toyotismo, né? Essa formação, digamos, ampliada para os trabalhadores poderem, né, passar de um setor de produção a outro da mesma empresa. Essa é uma perspectiva toyotista, né? A perspectiva fordista é justamente aquele trabalhador fixo naquele ponto, né? Ele não sabe nem quais são as outras partes da empresa, ele só trabalha naquele ponto. E é interessante quando eu falo aquele ponto, é aquele ponto mesmo, aquele local, né? Medido centímetro por centímetro, né? E para evitar qualquer tipo de movimento, né, que desperdice tempo, todas as ferramentas devem estar ao alcance desse trabalhador, para não perder tempo, né? Isso também era pensado por Henry Ford, né? E também por Frederick Taylor, né? Quando a gente considera a relação Taylorismo-Fordismo, né? Esse uso racional do tempo, né? Então tudo era muito bem pensado para reduzir o tempo, né? A carga horária do trabalhador ela reduziu, né? Ele trabalhava antes 12 horas, agora ele está trabalhando 8, né? Então ficou algo muito melhor para ele, né? Nem sempre, né? Porque essas 8 horas, a gente, né, tudo bem, reduziu 4 horas, né? 4 horas de jornada de trabalho diárias, né? Mas essas 8 horas, o capitalista ele intensificou, né? Por meio de um maquinário, por meio de novos instrumentos de trabalho, ele intensifica o trabalho desse trabalhador. Então ele passa a produzir em 8 horas mais do que ele produziu em 12. Então é reduzida a carga horária de trabalho, né? Mas naquela carga horária que restou, o trabalho ele é intensificado, né? Então o capitalista não quer produzir menos, não quer perder com isso. Vai reduzir a carga horária? Vai. Então vamos intensificar o tempo que ele está trabalhando ali, né? Tirando todo tipo de movimento que gera um desperdício de tempo, né? Então o Fordismo pensou isso muito bem. Então essa opção C está falsa, né? Na opção D, a negação dos princípios propostos por Frederick Taylor em detrimento de um sistema que proporcionasse uma intensificação da produção, né? Está falso porque a gente não tem a negação, né, dos pressupostos do Taylorismo. A gente tem aqui uma adoção, né? Então, Henry Ford ele adota o Taylorismo e também ele intensifica, né? Traz a ideia da produção em massa, né? Ele verticaliza a produção. Não sei se vocês já tiveram alguma dúvida quando viram em textos, né, que trazem a característica do Fordismo, a verticalização das indústrias, né? O que seria essa verticalização? É como se tudo daquela mercadoria fosse produzido no mesmo local, né? Todas as peças, todos os produtos fossem produzidos no mesmo local. Então, você não sai de um local para o outro. É tudo verticalizado, no mesmo local. Já o toyotismo vai trazer a perspectiva diferente, vai trazer uma ideia mais horizontal dessa produção,
né? Então, utilizam peças que vêm de determinado país, as outras peças de outro país, uma borracha que vem do continente tal, né? Então, essa produção ela é mais horizontalizada, né? Os setores eles estão mais distantes, né? Aí vem a terceirização, né? A partir do momento que a empresa não produz tudo que diz respeito àquela mercadoria, né? Ela vai terceirizando. Não, isso aqui vai ser outra empresa que vai produzir, esse outro objeto vai ser outra empresa, depois a gente só vai aqui dar o arremate, né? Fazer o produto final. Mas praticamente tudo vem de outros locais, né? Então essa opção ela está falsa, né? Porque Ford ele adota sim a perspectiva do Taylorismo. Então, pessoal, a opção correta da primeira é a opção A.